Um bom trabalho de recrutamento começa com um diagnóstico muito aprofundado o que aquela empresa precisa, o que é talento para aquela empresa, porque não necessariamente talento para uma empresa A vai ser para a empresa B. E a maior parte das empresas não conseguiram fazer uma reflexão sobre o que é esse talento. Fala líder, aqui é seu host Luiz Guilherme Prioli do podcast Acendendo as Luzes do IFL São Paulo. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por ideias e não por partidos. O Instituto ele tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados por 3 valores: vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo todos os nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, está numa posição de liderança, siga a nossa rede social, @IFLSP, para ficar por dentro do nosso processo seletivo, que acontece 2 vezes ao ano, semestralmente. Hoje de co-host comigo, à minha esquerda, tenho Flávia Sato, gerente de posicionamento de marca do IFL São Paulo, é sócia da Academia Soul, editora especializada em aprendizagem socioemocional na educação básica, com mais de 2 milhões de estudantes. É especialista em mindfulness e liderança pela NYU e inteligência emocional pelo Einstein. Bem-vinda, Flá. E Mayara Correia, que é gerente de podcast do IFL São Paulo e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em Finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselho. Já formei. Formada, já. Né? Verdade. Atualização. Atualizado. E o nosso convidado especial do dia, Ricardo Basaglia, que é mestre em Administração de Empresas pela FGV, com extensão em Behavioral Science of Management pela Universidade de Yale. Iniciou a carreira na área de tecnologia, atuou em projetos de transformação digital em grandes corporações, mas descobriu que sua grande paixão estava em transformar a vida das pessoas. Por isso ingressou na Michael Page em 2007 e 16 anos depois atua como CEO liderando as operações da Michael Page no Brasil. Após mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões, Ricardo escreveu seu best-seller Lugar de Potência, que também virou um grande podcast, impactando milhares de pessoas diariamente. Ricardo, muito obrigado por você estar aqui gravando esse podcast com a gente. Sua presença no jantar ali, sem dúvida, agregou muito. Eu me lembro ali de estar anotando todas aquelas suas fórmulas que você passava. E uma das coisas que eu queria começar perguntando para você, porque sua trajetória é muito, muito legal, é como que você entrou nesse mundo de recrutamento? Como que você... Porque você se formou, você tem esse passado em tecnologia, né? E depois você foi para recrutamento e você cresceu dentro dessa empresa multinacional. Como que foi esse caminho? Bom, primeiramente, ADG, obrigado pelo convite, um prazer, aliás, um privilégio estar aqui contigo, com a Flá, com a Maia aqui, nesse podcast aqui que eu acompanho, tanta gente bacana passando por aqui. A minha carreira na Michael Page, eu poderia começar dizendo que quem hoje me vê falando de carreira e liderança talvez possa ter uma falsa impressão que eu sou o exemplo de alguém que soube planejar carreira. Mas eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar carreira. Não talvez da forma tradicional. Como assim? Eu costumo dizer que antigamente o plano de carreira ele estava muito mais para aquele GPS Garmin, aquele antigo de rotas fixas, que não importa o que acontecesse, aquela era a rota. Você escolheu aquela área, você vai trabalhar naquela área. Hoje eu costumo dizer que qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. Você vai ouvir recalculando várias vezes, hora ou outra vai dar um frio na barriga. E isso foi o que aconteceu comigo. Puxa, aos 20 e poucos anos de idade eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido, então meu sonho era trabalhar num data center falando com o menor número de pessoas. E aí ao longo da vida você vai se conhecendo e vai percebendo que algumas referências ou talvez alguns rótulos que você tinha não necessariamente te definiam. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, depois de ter na área de tecnologia, eu fui para a área comercial, comecei a me encontrar, até que eu recebi o convite para fazer uma entrevista na Michael Page como um candidato. A gente hoje com 200 headhunters, a gente entrevista 6 mil pessoas por mês, então é muita gente. E o headhunter muito hábil
ali naquele momento falou, puxa, você não pensou em vir para esse lado da mesa? E eu não tive dúvidas. Na hora que ele me fez esse convite, a primeira resposta foi não, você não entendeu minha carreira, eu já estou perdido, você quer me levar para outro lado? Você tem que fazer o meu placement. E aí, depois, com muito mais conversa, com muito mais entendimento, isso acabou me abrindo uma oportunidade de ter me encontrado profissionalmente, fazer o que me deixa feliz. E eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente toma decisões na nossa carreira muito cedo sobre o que a gente acredita que a gente vai fazer ao longo da vida. E essas decisões, você tem dois grandes desafios. O primeiro, que para você ter uma boa decisão, você precisa ter autoconhecimento. E dificilmente com 18, 19 anos você se conhece o suficiente para entender no que você é bom ou no que você acredita. Eu achava que eu era muito tímido. Mas, na verdade, depois com o tempo e os cabelos brancos, o que eu aprendi? Eu fui criado por um pai muito tímido e aquela era a minha referência. Sim. E por muito tempo eu acreditei que eu era tímido. E depois eu fui descobrir um outro lado. E o segundo aspecto, depois do autoconhecimento, é saber olhar o cardápio. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu nem sabia que existia a profissão de headhunter. Nunca tinha visto um headhunter. Depois, quando eu mudei para São Paulo, depois de formado em tecnologia, que eu fui aprender que existia essa profissão. Então, acho que o autoconhecimento cardápio, e a partir daí, entrando na Michael Page em janeiro de 2007, foi talvez a decisão mais acertada de carreira aí que eu pude me encontrar e ser feliz fazendo o que eu faço. Muito bom. E quais são os principais desafios aí que você tem em liderar uma marca global, né, do tamanho da Michael Page aqui no Brasil? O que você aprendeu e o que você passou na vida real que ninguém te contou antes de você sentar nessa cadeira? Boa. Eu acho que quando a gente fala de cadeira de liderança, né, e quanto mais você cresce, mais isso fica forte, é a solidão da cadeira. Quanto mais você cresce, menos pessoas você tem para dividir, menos pessoas você muitas vezes tem para entenderem o que você está passando. Na verdade, você tem que acordar todo dia bem para energizar o time, e o dia que você não acordou bem, dá um jeito de ficar bem, simples assim, e não é uma reclamação, é uma constatação. Você precisa de um líder puxando. Da responsabilidade que... A responsabilidade de estar liderando um time. A gente aqui no Brasil, a gente é líder no Brasil e na América Latina também. Então, quando você assume uma cadeira de uma empresa que já é líder, você tem uma responsabilidade adicional de falar assim, olha, é daqui para frente, qualquer coisa menos não está dando certo. Então, essa ambição também foi muito importante também entender essa responsabilidade, mas talvez eu tenha o privilégio de hoje, o setor que a gente atua, eu costumo dizer que a Michael Page tem uma série de características positivas, mas a gente tem um defeito grave que a gente não corrige. Que todas as pessoas muito bacanas com perfil para ser headhunter, a gente, ao invés de indicar para os nossos clientes, a gente contrata para a gente. Então, com isso, olhando aí um pool de 6 mil aí executivos por mês, a gente tem a oportunidade de estar trazendo muita gente bacana. E eu acho que quando você tem um time muito bom, isso te motiva todos os dias. Te motiva a se desenvolver, te motiva a aprender com eles, te motiva a ser desafiado. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, traz uma oportunidade gigantesca. E você só tem problemas bons, né? Quando você tem gente boa na equipe. Definitivamente. Eu acho que quando você tem gente boa, o que você tem que fazer é acordar todos os dias e falar assim, como é que eu vou desafiar essa pessoa? Como é que eu vou dar pista para essa pessoa? Como é que eu vou fazer para que essa pessoa se sinta escutada? Porque talvez seja um dos grandes desafios. Muito se fala hoje sobre, puxa, como lidar com novas gerações, mas tem um pouco da essência humana aqui que é fundamental. Tem uma frase que eu acho que o Alex Hormozi, que é um americano, que ele falou que é, para você liderar essas grandes pessoas, primeiro você tem que se colocar como uma pessoa que inspiraria a liderança nessas grandes pessoas, né? Porque é muito importante. Eu acho que a Flá tem uns pontos interessantes para falar assim, sobre essa parte de liderança e inteligência emocional para essas coisas. Pode ser. Eu fiquei, na verdade, curiosa. Dei uma olhada no que você posta de conteúdo, né? Dei uma stalkeada em você. Que medo! Mas eu achei né? interessante porque tem uma pergunta que parece um pouco trivial, assim, que sempre fazem para pessoas que trabalham com liderança, que é aquela questão do perfil de líder nato versus um perfil de líder que é desenvolvido, né? E eu vi um pouco do seu ponto de vista sobre, né, não acreditar mais tanto, talvez, em liderança nata, mas eu queria entender de você, hoje sendo líder de uma grande organização e trabalhando com muitos líderes, né? Você headhunt aí de muitas pessoas que estão super bem colocadas no mercado. Quais são os pontos, assim, essenciais para
desenvolvimento de liderança? O que você acha que é key, assim? Ótima pergunta, Flá. O que eu entendo é que quando a gente fala de liderança nata, por que a minha resposta é que eu inicialmente não acredito? Porque eu acredito que existem tantas habilidades que formam um líder que dificilmente você vai nascer com todas elas. O que normalmente a gente cai na armadilha de acreditar que uma pessoa é um líder nato quando ela tem uma boa comunicação, quando ela tem uma atitude de efetivamente querer estar à frente, só que ainda assim faltam algumas habilidades que são importantes. Por exemplo, eu vejo muitas vezes alguns líderes que são muito bons em comunicação, só que são muito ruins em planejamento. E aí eles querem conduzir uma reunião importante só no planejamento e vira aquele somebody love. E efetivamente não vai funcionar em alguns momentos. Então, por isso da minha preocupação de falar que, puxa, cuidado com a expressão, puxa, essa pessoa já nasceu líder. Pode ter nascido com uma boa comunicação, com uma boa atitude, mas ainda assim vão ter muitas coisas para serem desenvolvidas. Depois, o segundo elemento é que eu, particularmente, não acredito em pessoas extraordinárias. Eu acredito em pessoas comuns que são capazes de se desenvolver, se esforçar bastante, trabalhar muito e aí sim entregar coisas extraordinárias. Mas ainda assim são pessoas comuns. E esse para mim é um elemento importante. Mas para não escapar da tua pergunta sobre as habilidades mais importantes, se eu tivesse que escolher uma habilidade só para o líder, eu diria que é o poder de escuta. É a famosa escutatória. Né? Como o Rubem Alves já escreveu, ele na época colocou da seguinte forma: eu vejo muitos cursos de oratória, mas infelizmente nunca encontrei um de escutatória. Então falta a nossa habilidade de escutar não só com os ouvidos, mas também com os olhos e principalmente com o coração, sem julgamento. E um líder que não escuta, para mim é um piloto de avião que não tem painel. Ele está simplesmente olhando pela janela no feeling e ninguém quer voar com o piloto dessa forma. E sem dúvida nenhuma, a gente pode adicionar aqui, daria para fazer uma lista grande, mas talvez me atendo aqui aos pontos principais, discernimento. Porque no final o que você está esperando um líder é capacidade de tomar decisão com base em tudo que vai aparecendo e a partir daí esse líder ele tem a capacidade de enxergar o todo, como é que você mitiga pontos cegos e vaidade e ego, que normalmente é o que faz com que os líderes tomem decisões ruins. Vaidade e pontos cegos. E você fala bastante também, né? Eu assisti também fiz minha investigação. Você fala da diferença de soft skills e people skills. Quais são esses people skills que você acredita que o líder ele mais pode se diferenciar? Porque você falou vários, né? Que ele tem esse impacto, que aquilo ali. E eu também... Olhando para isso, people skills, as pessoas normalmente elas são difíceis de mensurar e as pessoas acham que eles não são treináveis, que nem você falou muito bem. E a consequência disso é que simplesmente, todo mundo pode aprender. Um bom líder, assim como você, né, que começou tímido, não gostava de falar, ou pelo menos você achava que não gostava, e aí depois você foi vendo, isso é treinável. Eu consigo me colocar ali como sendo um cara mais extrovertido. Hoje, alguém que tem um podcast tem que ser considerado alguém extrovertido, não é possível. Como que você trabalha os seus próprios people skills, assim, na prática mesmo? Você vai nessas entrevistas, como você trabalha a sua escutatória? Acho que o primeiro elemento, quando a gente pensa nessa divisão de hard skills e soft skills, talvez é importante a gente conceituar o porquê desse nome. Tudo aconteceu com o exército americano que começou a identificar por que algumas tropas se davam melhores do que outras em batalhas. E quando eles começaram esse estudo, havia-se uma tese que o conhecimento no manejo de armas, o treinamento sobre efetivamente as armas faziam com que aquele batalhão fosse melhor. Depois do estudo que se chegou à conclusão é que a liderança, né, que estava à frente daquele batalhão, a forma como as pessoas uma confiava na outra e principalmente como se comunicavam é o que fazia tão diferente. E aí por isso do hard soft skill, porque hard era porque a arma é pesada, soft é porque ele não tem esse contato físico. Só que o desafio desse nome é que ao longo do tempo o soft começou a criar uma impressão que o soft é fácil, o soft é leve. E de fácil não tem nada desenvolver soft skills. E dali que hoje tem uma evolução e a gente prefere, em vez de soft skills, a gente prefere people skills. Porque isso traz talvez um conceito mais amplo, que é o conceito humano, que é o que nos faz ser quem nós somos. E dentro dessa dinâmica, qual que é o maior desafio que a gente tem?
Quando a gente olha para os programas de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, menos de 1% dos módulos desses cursos são focados em people skills. Mais de 99% é conhecimento técnico, hard skill. Então, qual que é o grande desafio que nós temos? Ao longo da vida, nós aprendemos a aprender hard skills e não aprendemos a aprender soft skills, que é justamente o oposto, porque hard skill, conhecimento técnico, você aprende de fora para dentro. Sim. People skill, você aprende de dentro para fora. E para não escapar da tua pergunta, qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma people skill e se tornar acima da média da humanidade. Eu tenho a convicção disso com base em tudo que eu estudei, com tudo que eu observei. Você pode não se tornar o melhor, mas acima da média. Acima da média você consegue. Legal. Agora, quando você fala de people skill, você precisa de 2 elementos que são fundamentais para aprender. Sem eles você não consegue. Primeiro, intencionalidade. Você precisa querer. Não adianta alguém falar que você precisa, olha, então vai lá. Não, você precisa querer, de coração. E segundo, é colocar em prática. Não tem como você aprender uma people skill sem sair da sua zona de conforto e colocar em prática. Eu sou tímido, então eu vou agora ler um livro de oratória e vou sair falando bem. Não vai rolar. Eu sou desorganizado, eu vou ler um livro sobre organização e vou me tornar organizado. Não vai dar certo. Então esse é um elemento importante para a gente colocar em prática e executar. Isso é muito bacana. Inclusive, quando você estava falando, me veio um depara na minha cabeça muito relacionado ao tema de ética, né? De integridade, que dizem... É muito comum a gente ver as pessoas, a ética se aprende em casa, né? Mas ela é educável, né? A gente consegue ensinar para as pessoas da mesma forma que as pessoas que aprenderam em casa também conseguem desaprender se elas estiverem num ambiente não propício, né, para isso. E até puxando as perguntas do estoque, porque eu também dei a minha... eu não dei estoque porque eu já sigo, enfim, eu sou fã da Dona Ângela. Total, então, a pergunta que eu quero fazer relacionada às redes mesmo é muito mais pensando no trabalhar com a cabeça abaixada sem fazer espuma. E o momento que a gente começa aquela autopromoção que hoje em dia, né? Não sei como que a gente pode chamar isso de marketing pessoal, né? Que o pessoal tem falado bastante agora. Como a gente encontra o equilíbrio e o momento certo para levantar a cabeça, né? Sair um pouquinho da nossa zona ali para começar a comunicar. Como foi o processo para você de aparecer um pouquinho mais nas redes? E hoje parece uma coisa super natural, mas eu imagino que não começou da forma que está hoje, né? Puxa, Maia, posso te dizer que... Eu vou começar dando essa resposta, aliás, sem falar de rede social, depois a gente pode entrar nisso. E primeiro no elemento que talvez muitas pessoas ficam em dúvida. Puxa, para crescer eu tenho que ser político? Para crescer eu tenho que ser puxa-saco, no extremo? E é muito importante a gente saber diferenciar que eu não tenho a menor dúvida que ser puxa-saco, você ser falso, isso não vai te levar a lugar nenhum, e se levar a algum lugar você vai cair depois. Agora, existe uma diferença entre você saber estabelecer relações de confiança. Porque se a gente pensar numa empresa onde as áreas precisam se falar, os processos precisam se conectar, não tem muito segredo. Quando alguém que você conhece e confia te pede alguma coisa na empresa, o que acontece? Normalmente você faz sem pensar 2 vezes. Quando alguém que você não gosta, ou não confia, ou não conhece te pede alguma coisa, normalmente o que você faz... Usa as regras e a burocracia da empresa para explicar por que você não vai fazer ou porque vai demorar para fazer. Então, primeiro, estabelecer relações de confiança traz performance. Segundo, ninguém promove alguém que não confia. Se eu não confio em você, eu não vou te promover. Não é só sobre entrega, sobre, até porque quando eu promovo alguém, eu estou colocando o meu nome em jogo para que essa pessoa efetivamente, exatamente, tenha a minha recomendação ali. Então, isso daqui. Terceiro, se você não fala o que você pensa, o que você acredita, você não consegue ter mais pessoas engajadas com você nos projetos que você estiver liderando ou no que você estiver buscando soluções. Então eu acho que tem uma divisão muito importante de você se posicionar, porque seria muito bom se todos os líderes da empresa tivessem um chip que fica dentro da sua cabeça, vendo tudo que você pensa, como você está comprometido, como você está esforçado, ou uma câmera, pelo menos, que filmasse tudo que você está fazendo. Mas essa câmera não existe. Então a gente tem que entender que, dada essa limitação, é importante também que a gente faça o nosso papel. Agora, de novo,
tudo isso que eu estou falando não tem a ver com puxar o saco, não tem a ver com não ser verdadeiro. Já redes sociais eu já acho que é outro papel. É como você quer posicionar, construir uma imagem com algum objetivo. Simplesmente ficar se promovendo e, com todo respeito, orkutizar o LinkedIn, tá feio o que está acontecendo lá. Puxa, você não vai construir nada de valor simplesmente com posts rasos, só tentando se autopromover. Tem também um outro conceito que eu vi que é assim, produzir conteúdos one of one. Ou seja, aquele conteúdo que só o Basaglia poderia produzir, né? Aquele conteúdo que não é tipo, vou fazer uma análise genérica sobre a Apple. Pô, todo mundo aqui pode fazer uma análise sobre a Apple, mas não contar ali uma vivência que você teve entrevistando fulano de tal empresa e como aquilo, né? Você fez um placement específico num cara que levou a empresa para outro patamar. Como que é esse cara? Isso aí é um conteúdo que só você poderia ter feito porque aquela coisa só aconteceu com você. A experiência, né? As pessoas que falam não do o que você deve fazer, mas como eu fiz. Eu acho que isso é uma das coisas que quando você fez esse passo para as redes sociais, já te trouxe muita autoridade. Né? Porque você não tá ali, aquela pessoa falando assim, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não, ó como eu fiz aqui, ó como eu sou, ó como as coisas que eu já conquistei, você vai fazendo, você traz essa autoridade, né? Se carrega. Mas é interessante que quando eu comecei a produzir conteúdo para redes sociais, primeiro que não foi super planejado, basicamente eu estava voltando da extensão do meu mestrado. Você comentou de Yale e teve a outra extensão que eu fui fazer em Shanghai, em Fudan, estudar as diferenças de liderança oriental e ocidental. E aí quando eu voltei, isso daqui estava na minha cabeça, eu compartilhando esse conteúdo com alguns amigos que já estavam no digital, por acaso alguns deles que estavam na roda, e falaram assim, puxa, Bas, acho que você deveria compartilhar esse conteúdo na internet, em rede social. Puxa, tem um novo mundo acontecendo, quem chega primeiro bebe água limpa, e eu comecei produzindo conteúdo. Certo. Só que quando eu comecei, é muito interessante que todos os gurus de Instagram, assim, cravaram com convicção. Teu Instagram não vai dar certo. Sério mesmo? Por que eles falavam que não ia dar certo? Baza, você não faz vídeo, você faz um monte de texto, você não expõe a sua vida pessoal, você não ostenta. Puxa, isso daí não é o que faz crescer o número de seguidor. De novo, aquelas regras daquele momento ali, aquelas isso foi verdades quando absolutas. Que você começou? 2000? Isso foi início de 2019, janeiro, Depende fevereiro de 2019. Você quer atrair, né? Então, mas aí foi justamente o que aí. eu fui descobrir. Falei assim, primeiro, qual é o público que você quer atrair? Segundo, gente, o meu público está trabalhando. Ele não consegue ver vídeo, às vezes ele está ali na empresa. Segundo, o que ele gosta, ele quer dar print. Se é texto, dá para dar print. Vídeo não dá para dar print. Demais. E aí depois eu fui descobrir que é justamente o que era a anti-receita, foi justamente o que dava certo com o público que eu queria atingir. Pô, legal. Legal. E acho que você deixou essa palhinha da liderança ocidental versus oriental. Fiquei interessada também. Quais são os seus principais pontos nesse tema? Eu acho que, primeiro, que não dá para colocar tudo numa caixa. Total. Porque se a gente falar liderança Oriente, ocidental, Ocidente. Puxa, então quer dizer que franceses, vamos colocar todos os líderes da Alemanha, americanos e brasileiros são iguais. Não dá. Então é engraçado que a sensação que eu fiquei é que esse curso ele tem essa chamada, porque é muito bacana, né? Como despertou o interesse de vocês, mas a gente tem que tomar cuidado. Puxa, na Índia você tem uma influência das castas ainda muito forte. Se for olhar no Japão, muitas empresas tradicionais, elas ainda contratam os profissionais pelo tipo de sangue. Se você é o A, você é o disciplinado, o O mais criativo, o B toma cuidado. Tem um documentário da BBC falando sobre o perfil sanguíneo. Sério? Exatamente. Eu sabia disso. O O positivo é o quê? É mais criativo. Eu sou disciplinado. Eu sou criativo. E aí, criativo também. então, e dentro dessa dinâmica, até alguns aplicativos, esse não é no Japão. Agora me fugiu qual é o país, onde o match do Tinder é também por tipo sanguíneo. Então, assim, você começa a ver algumas verdades, assim, né? Ou crenças de alguma dinâmica, da mesma forma como na Índia você tem a questão das castas muito forte, que isso vem diminuindo, mas ainda existe. Então, a grande verdade é que o mundo não é tão plano como o Thomas Friedman escreve, né? Existem muitas particularidades e eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter aqui, efetivamente, para também, não é porque uma pessoa vem daquele país que você também já coloca um rótulo nela e fala, ela é dessa forma. Eu sou brasileiro, se me chamarem para jogar futebol, vão tentar tirar meu passaporte brasileiro, porque eu não sou o exemplo de alguém que sabe jogar futebol. Então, acho que esses são os principais pontos.
Entendi. Então você tem essas peculiaridades bem grandes assim entre cada um, que é muito importante mesmo de diferenciar. E até o entendimento, né? A gente estudou um caso que foi muito interessante do cuidado que se tem que ter com essas questões culturais. Foi se falado de um caso da L'Oréal, que quando chega na China, eles, para ganharem mercado, o que eles fazem? Eles trazem uma base que um bronzeador, que era algo que a L'Oréal tinha de muita qualidade para que ganhasse mercado. Só que na China, mulheres bronzeadas são mal vistas, porque tem a referência das mulheres que trabalhavam no campo. Né? Então as mulheres lá tentam ser o mais branquinha possível, e essa é a dinâmica da cultura. Então você traz um bronzeador para alguém que não quer tomar sol, não vai dar certo. E, enfim, existem muitos casos como esse também aqui, como a gente conheceu já, do Walmart, que quando vem para o Brasil traz um monte de taco de golfe para vender no supermercado aqui. Então, assim, acho que esse cuidado é gigantesco. Eu estava entrevistando o Pedro Janot, que foi presidente da Zara, e ele comentando que ele passou 2 finais de ano terríveis na Zara quando chegou no Brasil, porque a Europa só mandava look preto para Natal e Ano Novo, porque na Europa é comum as pessoas passarem de preto. E aqui, ele falava assim, cara, eu precisava mandar foto das pessoas na praia, todo mundo de branco aqui, pra mandar, cara, eu não vou vender preto, não vai rolar. Então, acho que esses são pontos muito interessantes. Muito bom. Baz, eu queria fazer uma pergunta mega clichê, que todo mundo faz para você, mas é um pouquinho adaptada. Vamos lá. O que você procura de competências quando você está entrevistando uma pessoa para o conselho, né, da tua empresa, e quais perguntas ou qual pergunta que você acha que é imprescindível, assim, focando para conselho mesmo? Quando a gente olha para conselho, o primeiro elemento é a gente entender que essa pessoa ela tem que ter uma responsabilidade do que a gente fala, né, do nose in, hands off. Sim. Então, como é que você tem ali o nariz dentro para saber o que está acontecendo, mas não é você que vai ser executado. Então, para mim, é uma pessoa que deve ter uma capacidade de análise, de síntese muito importante e que definitivamente saiba fazer boas perguntas. Esse, para mim, é um elemento fundamental para você colocar. Mas tem outros elementos, talvez, que eu vou além. Eu acho que hoje, no Brasil, essa visão vem mudando, mas por muito tempo os conselheiros basicamente eram pessoas que eram CEOs. E isso fez com que você não abrisse oportunidade para outras pessoas que não eram CEOs, lembrando que CEOs por muito tempo eram homens brancos, muito bem segmentados naquele grupo. Hoje eu vejo uma abertura muito maior para C-Level, hoje eu vejo para as pessoas jovens, pessoas que trazem outro. Então, para mim, o grande ponto é que muitas vezes o conselho no passado era visto, vamos chamar mais uma pessoa. E cada vez mais eu vejo que hoje o conselho vem se tratando da forma como eu acredito, como time. É um time. Está faltando que perfil aqui para a gente ter um time mais forte e naturalmente você ter um chairman muito habilidoso que consiga extrair o melhor de todo mundo. Muito bom. Vou aproveitar essa pergunta da Mayara, porque eu também queria fazer uma pergunta para você relacionada à entrevista, né? E como é que você identifica alguns talentos. Você trabalha com isso, né? Michael Page faz isso, identificando o talento das pessoas. E acho que é muito com essa capacidade de individualização mesmo, né? Qual que é o seu ponto forte, qual é a sua característica e como você pode alavancar, né? E crescer em cima disso. E aí me veio 2 perguntas, né? A primeira, como você sugere, né? Ou como vocês fazem para identificar talentos e competências que são soft, que não estão ali, não estão discriminadas no currículo, e se tiverem, como é que a gente garante que aquilo existe mesmo, né? É fácil falar que você tem uma ótima comunicação no currículo e no dia a dia você vai descobrir que existem vários desafios, né? Por exemplo. E uma segunda pergunta relacionada a isso, como é que vocês, né, identificam que uma pessoa, um líder, tem essa capacidade de competência, né, de identificar específicos talentos, né? Que eu acho que um headhunter tem que ter, né? Tem que ter exatamente essa competência de entender o que a pessoa tá fazendo de melhor, assim. Então, essas 2 perguntas relacionadas. Talvez eu vou começar por uma terceira pergunta que eu vou tomar a liberdade de adicionar aqui. Quer dizer que quer começar dizendo que não existe bala de prata. Não existe alguém que seja bom para todas as posições. Não existe alguém que seja bom para todas as empresas. Então, um bom trabalho de recrutamento começa com um diagnóstico
muito aprofundado o que aquela empresa precisa. E o que é talento para aquela empresa, porque não necessariamente talento para uma empresa A vai ser para a empresa B. E a maior parte das empresas não conseguiram fazer uma reflexão sobre o que é esse talento. E aí, para quem está nos escutando, já vou deixar uma dica super simples. Faz uma reflexão. As pessoas que vêm dando muito certo na sua empresa, vêm dando certo por quê? Que habilidades que essas pessoas trazem, ou experiência, que perfil? E as pessoas que não deram certo na tua empresa, historicamente, não têm dado certo por quê? E garanta que esse diagnóstico seja transformado em ferramentas para o processo seletivo. Lembrando que um processo seletivo ele vai ter 3 pilares, normalmente. Primeiro, uma boa entrevista, por competência. Hoje fala-se muito também sobre entrevista por valores. Então, como que você extrai realmente o que aquela pessoa traz. Segundo, que testes você pode aplicar, se for uma posição mais técnica, um teste técnico, mas também, talvez, eventualmente, você pode fazer um assessment. Hoje eu gosto muito da ferramenta Hogan, eu acho que ela te traz uma profundidade maior do que algumas ferramentas mais tradicionais, como talvez o DISC, o MBTI, só que, claro, ela também é mais cara, então não dá para você usar para todos os perfis. E o terceiro elemento, referências. Então, como que você tira referências? E aí, tirar referência não é só ligar para quem o candidato ou a candidata passou. É como você usa o seu networking para chegar em pessoas que possam confirmar se aquelas outras referências, o que foi falado, tem coerência. Porque eu costumo dizer que não tem referência boa e ruim. Tem referência que é incoerente e aí isso traz dúvidas. Porque se está todo mundo dizendo que aquele profissional, em momentos de estresse, ele pode se tornar menos colaborativo, e você tem um diagnóstico correto e ainda assim você decide contratar o profissional, você sabe o que você está contratando e você deveria ter um plano para lidar com aquele ponto, já que não existe um profissional que seja perfeito. Sempre vai ter você algum compra o ponto. risco, né? Exatamente. Então, essas 3 ferramentas da entrevista, do teste e depois das referências é buscar uma coerência entre o que você identificou. Eu acredito que apenas uma ferramenta isolada, ela não é suficiente. Da mesma forma, Baza, qual que é a pergunta matadora que eu deveria fazer para as entrevistas? Né? Isso parece aquele teste lá para vendedor, me vende essa caneta azul, né? Um negócio genérico, né? Ah, mas aquela pergunta do por que alguém não gosta de você é muito boa. Então, mas aí você começa a ter pro que você quer buscar. Então, por exemplo, você citou essa que eu gosto de fazer. Né? Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Exato. Que eu quero identificar como é que essa pessoa se identifica. Puxa, o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Isso me dá pistas de valores. Puxa, que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje? Isso me dá pistas de aprendizado, de perrengue que a pessoa passou. Então, eu acho que aí você vai montando o quebra-cabeça, mas não tem uma pergunta assim, não, essa pergunta isolada, ela consegue trazer tudo que você precisaria. Essa questão de referência que você falou, eu acho que vale um ponto que é relevante para a cultura brasileira. Brasileiro muito dificilmente fala mal de alguém na hora que você vai receber uma referência. E já aconteceu comigo mais de uma vez, de eu pedir referência de um profissional, receber uma referência positiva, contratar, dar errado, e aí eu fui dar o feedback pra pessoa, falar, putz, aconteceu isso, ela sempre fazia isso, realmente é complicado. Eu, poxa, mas por que você não me falou a primeira vez, né? Eu acho que é muito da cultura brasileira isso, né? E aí, eu vou deixar uma dica aqui, a habilidade da gente saber fazer boas perguntas para as referências também. Exato, Então, normalmente quando eu peço referência, sim, é comum, começa a vir só coisa boa. Tem que cercar, né? E aí, né? Normalmente, eu dou aquela provocada. Bom, mas sabemos que ninguém é perfeito. Se tivesse que escolher 1 ou 2 pontos que essa pessoa poderia melhorar, o que você me deixaria aqui de pontos? Aí você já começa a entrar ali. Total. Você trabalharia com essa pessoa novamente? Né? Hoje, se você tivesse que contratar essa pessoa novamente para sua empresa, para qual área você acha que ela seria melhor? A pessoa era vendedora, a pessoa fala, não, auditoria acho que seria. Peraí, tem alguma incoerência aqui. Estou contratando exatamente para aquela posição ou um nível acima? Sim. Não, estou tendo que mudar de área, então não teve um encaixe para aquela posição. Então, de novo, você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Eu vi em algum lugar, né, que analisando assim, por que as palavras, normalmente quando você vê alguma série ou filme de mágica, a pessoa ela sempre fala uma palavra e acontece alguma coisa, né? E as pessoas
estavam ali naquela análise ligando a palavra a essa parte de abertura, né? Aquela mais famosa abracadabra. Então, quando você fala uma palavra, ou seja, a pergunta certa, você consegue abrir da pessoa certas informações ali que você não sabe. Então, você está a uma pergunta de conseguir extrair uma informação super valiosa da pessoa ali que você tá procurando. Então, é algo que eu sempre tento. E essa parte de você pedir referência é muito engraçado, porque eu veio aqui na minha cabeça o jantar que a gente teve com o Federico Grosso, né, que é também do IPO com você. Isso da Adobe. Isso, da Adobe. E a gente conversou bastante sobre cultura e esses temas que um dos pontos, né, da cultura brasileira, de como o brasileiro é diferente, é a parte de feedback. Né? Assim como você pedir referência, feedback é muito diferente, pô. Porque num país latino versus um país germânico, né, vamos dizer assim, ali eles são papum, aqui no brasileiro você, não, veja bem aqui, fala de uma maneira mais positiva para você conseguir extrair essas coisas. E ele bateu também muitas nas teclas lá da cultura da Adobe. E eu queria entender da sua parte, né, na Michael Page, quais são os fatores assim que você mais admira na cultura que você cuida da Michael Page? Bom, sem dúvida nenhuma, acho que o primeiro é a ambição. A gente é muito feliz com resultados acima da média, mas ainda assim eles não são suficientes. Certo. E para a gente, isso acaba sendo uma ferramenta de gestão. Porque se eu tenho uma empresa que não cresce e eu contrato gente talentosa, chega um determinado momento essas pessoas começam a bater no teto. Se eu contrato pessoas talentosas e a empresa continua crescendo, eu vou ter oportunidade, eu vou ter projeto, eu vou ter caminho de carreira. Então isso para a gente é uma roda que gira de uma forma muito saudável. Legal. Segundo elemento, sem dúvida nenhuma, é a determinação. A gente olhar ali e falar assim, a gente vai contratar a melhor pessoa, a gente vai conseguir encontrar aquele candidato ou aquela candidata com aquelas características, a gente vai se aprofundar para ter certeza que aquele profissional tem efetivamente o que a gente está buscando para não fazer uma contratação errada. Então isso para a gente. Depois o trabalho em equipe. Isso para a gente é fundamental para que a gente consiga também, porque o recrutamento ele tem uma característica que é muito fácil você se isolar, porque está cada um com o seu processo. Então daqui a pouco está todo mundo trabalhando de forma isolada. Como é que você faz para ter uma contribuição? E tem um lance também que eu adoro na Page, que é o lado fã. No final do dia você precisa se divertir, precisa ser legal. Você vai trabalhar ali muitas horas por dia, você vai ver mais os seus colegas de trabalho do que muitos familiares. Então, se você não tiver prazer para estar ali no dia a dia com as pessoas, não vai fazer sentido. Então, isso para mim é um elemento fundamental. E quais são os rituais que você emprega para lidar com esses atributos, né? Porque todo líder tem rituais. Seja um ritual ali de feedback, seja um ritual... Quais são os rituais que você, como líder, emprega na Michael Page, com as pessoas diretamente com você, para garantir que isso se mantenha numa ever-growing corporation? Bom, deixa eu começar do macro para o micro. A gente tem um All Hands, que é feito quinzenal, que nós chamamos do Monday at Page, que ele é virtual, então é com a empresa, com todos os escritórios do Brasil, então isso é importante, é onde a gente seleciona os temas que a gente quer falar, que são importantes para todas as pessoas, e a gente tem depois um encontro virtual uma vez por mês com todas as lideranças, onde também a gente leva os recados. Eu tenho uma reunião de board com os board members do Brasil que reportam a mim uma vez por mês. É uma reunião de 4 horas, onde a gente seleciona os assuntos estratégicos que a gente vai tratar, Legal. O acompanhamento de resultados. Eu tenho depois as reuniões individuais com os meus reports, onde eu tenho a cada 15 dias, onde eu vou avaliar efetivamente como estão as metas, as entregas, mas também o desenvolvimento de cada uma dessas pessoas, como que elas estão, onde precisam de ajuda. E aí eu vou fazendo um encadeamento de acordo com o tempo. Então, assim, os diretores eu tento falar a cada 15 dias. Os meus reports toda semana. Os gerentes eu tento falar a cada 2 meses pelo menos, e eu tento ter um controle ali para olhar e falar assim, quem faz algum tempo que eu não tenho falado também. Então tudo isso é sobre reunião, organização e rituais. Depois começam a entrar elementos de reconhecimento. Como que eu faço reconhecimento para as pessoas que estão entregando resultados e os comportamentos que a gente espera. E aí, para completar, senão eu vou começar a falar um monte de coisa. Eu adoro essas partes que são muito úteis para quem tá vendo. O que eu adoro muito é o café com Basa.
Que Café com base. O que é café com base? Eu pego um grupo de pessoas, não necessariamente da mesma área, mas da mesma senioridade. Então, café com base com estagiários. Café com base com analistas ou com gerentes, com consultores sêniores. Legal. E é demais, porque o modelo desse café normalmente é... Pessoal, pode perguntar de tudo para mim. E qual foi a pergunta mais inusitada? Pergunta de tudo. E eu sempre brinco, eu falo assim, olha, vocês têm meu compromisso que não vai ter somebody love. Se tiver alguma pergunta que eu não posso ou não queira responder, eu vou dizer, eu não vou responder, mas não tem somebody love. Mas normalmente as melhores perguntas vêm dos estagiários. Porque eu me lembro do último Sem café filtros. com os estagiários. Mas, Baza, você faz tanta coisa bacana, mas como é que você tem tempo para tua mulher? Eu falei, opa, começamos bem o café, vamos lá, né? Então, mas é legal, porque eu acho que isso... humaniza. Claro. Eu acho que por Total. muito tempo as lideranças corporativas tentavam se posicionar como super-heróis, super-heroínas. Gente, além de não existir, isso não conecta. Eu não consigo me conectar com um super-herói porque eu nunca vou ser um. Eu consigo me conectar com seres humanos que são bons em algumas coisas, outras precisam de ajuda e tá tudo bem. Segue a vida, o que eu não posso é terceirizar a minha responsabilidade como líder, que no final do dia eu tô respondendo por aquilo e se eu não estiver entregando, Verdade. é para mim. Como o Bernardinho costuma dizer, né, a gestão através do que você escolhe para olhar. Quando tudo vai bem, você olha para a janela, né, para agradecer todo mundo. Quando as coisas vão mal, você olha para o espelho, para você olhar Exato. para você e o que você pode melhorar. Sim, se responsabilizar, né? É. Uma das coisas que o LG falou bem no comecinho, né? Que lá do nosso jantar, das fórmulas que você trouxe pra gente, eu até anotei verdade. uma aqui pra trazer e pra perguntar se você tem alguns outros modelos. E anotei também uma das coisas que você mencionou, que a beleza da vida é construir modelos, que faz com que qualquer pessoa seja mais eficiente. Eu achei isso super interessante. E a fórmula que eu trouxe aqui, que eu anotei do nosso jantar, foi a fórmula da performance, que é talento menos interferência. E aí o papel do líder seria diminuir essa interferência. Tem a segunda fórmula, que é a performance líquida, que é o resultado entregue menos o estrago causado no ambiente. E a performance sustentável, que é o trabalho interno dividido pelo consumo de energia, ou seja, o preço vital, né? Não usar aquele doping corporativo. Você viu? Eu fiz a lição de casa. no Muito dia. bem, parabéns. E, aí, e eu achei super interessante. E eu queria saber se você tem mais alguma dessas fórmulas aí que você poderia compartilhar com a gente. Puxa, tem algumas aqui, talvez, para compartilhar aqui com quem está nos escutando. Acho que tem uma outra, não é bem uma fórmula, mas acho que é um framework de reflexão para a gente entender para onde está indo o nosso tempo. Tem um professor de Harvard chamado Robert Keegan, que ele diz que todos nós temos duas funções no trabalho. A primeira função é a gente desempenhar o papel para o qual a gente foi contratado. Isso é o mais óbvio. E a segunda função que nós temos no trabalho é administrar a impressão que as outras pessoas têm sobre o nosso trabalho. E muitas vezes essa segunda função ela consome mais tempo e energia do que a primeira. E daí a importância da gente ter ambientes psicologicamente com segurança, né? Psicologicamente seguros, para que as pessoas possam ser quem elas são na essência. Lembrando só para quem está nos escutando, ser autêntico não é falar tudo que pensa. Quem fala tudo que pensa é criança, isso é outra categoria. Ser autêntico é como é que você é fiel aos seus valores, se encaixando em cada ambiente. E isso para mim é fundamental. Eu adoro essa fórmula porque ela é muito simples. Talvez outro framework que eu gosto é de você olhar a arrogância, que existe a arrogância interna e a arrogância externa. A arrogância externa ela é mais perceptível, porque ela é barulhenta, a forma como você destrata as pessoas, como você entra no ambiente, como você se posiciona. Só que talvez a arrogância mais danosa é a arrogância interna, que é aquela arrogância quando você acha que você não tem mais nada a aprender, você não deveria mais escutar aquela pessoa, quando você entra numa reunião só para falar a sua opinião. E a grande verdade é que se a gente perguntar de maneira geral quem é arrogante internamente, ninguém vai dizer que é. Agora, a grande verdade é que todos nós somos arrogantes internamente dependendo da situação, da circunstância. Então, como que a gente faz esse check de sanidade de tempos em tempos, essa autoanálise para ver? Então, esse para mim são elementos importantíssimos para a gente ter no radar. Mas talvez para colocar um último aqui que eu tenho feito e tem me ajudado razoavelmente, eu comecei há alguns anos a criar um manual de mitigações de risco do Baza. Acho que esse eu não contei no jantar. Adorei, não. Não, acho que isso é novo. Então, Já é um best-seller? Essa daqui é uma maluquice da minha cabeça que eu comecei assim... Eu falei, puxa, uma das coisas que mais me deixa chateado é errar
nas mesmas coisas. Eu quero errar em coisas novas. E agora, toda vez que eu, numa reflexão, eu vejo que eu errei em alguma coisa, eu vou lá no meu Evernote, que eu gosto de anotar lá, e coloco, puxa, vou ter a conversa dura com alguém, então tem esse item. Aí eu coloco bullet points embaixo. Você já fez o seu check de emoções? Você está com raiva da pessoa? Você está influenciado? Segundo, você já escutou a versão de todas as pessoas envolvidas nesse assunto? Terceiro, você é capaz de fazer perguntas para essa pessoa antes de começar a falar? E vários itens. E aí o que eu faço? Quando eu chego lá para falar com uma pessoa na conversa dura, antes eu leio todos os itens e vou me preparando mentalmente. E o último item é sempre, se você tiver qualquer dúvida sobre isso, remarque a reunião. Muito bom. Aqui. E isso daqui começou... e volte para o começo. Parte de programação. Isso começou a evoluir até para churrasco da família. Vai ter churrasco da família. Primeiro, lembre-se que as pessoas são diferentes. Lembre-se que algumas pessoas têm opiniões fortes. Lembre-se que isso, lembre-se que aquilo. Cara, isso me ajudou a me portar melhor nas reuniões familiares também. Então, acho que a hora que a gente começa a entender como a gente funciona, a gente tentar aqui não cometer os mesmos erros. Posso aproveitar esse gancho que você comentou sobre arrogância? Acho que você, agora, falando mais sobre os seus manuais e fórmulas, tem uma pista aí da resposta, mas eu queria que você elaborasse um pouquinho mais. Eu vi você comentando que você acha que um superpoder que as pessoas têm é a autoconfiança. Qual que é a linha tênue, assim, entre a autoconfiança e arrogância? E como é que a gente pode fazer o que você chamou de sanity check, né? Como é que a gente mesmo consegue identificar quando a gente está sendo autoconfiante demais, que pode beirar arrogância, ou quando a gente realmente precisa estabelecer o que a gente consegue, o que a gente é competente, qual que é o lugar ideal, assim, que você acha? Puxa, primeiro que eu acho que essa linha é muito tênue, você está corretíssima, mas eu gosto muito de uma definição que autoconfiança não é você entrar num ambiente e se achar superior às outras pessoas. Autoconfiança é você entrar num ambiente e saber que você não deveria se comparar com outras pessoas, e sim se comparar a si mesmo se você está sendo melhor do que você era ontem. Então, para mim, a autoconfiança tem muito mais com você com você mesmo, confiante. E para mim, a autoconfiança, ela deveria ter menos a ver com a convicção que você é e muito mais a convicção do que você consegue. Quando eu me tornei CEO da Michael Page, eu tinha convicção que eu não estava pronto. Eu estava certo. Mas, por outro lado, eu tinha uma convicção que eu falei assim, puxa, não poderia ter escolhido ninguém que vai trabalhar mais do que eu. Não poderia escolher mais alguém que vai buscar mais informações do que eu, que vai conversar com mais gente, que vai pedir mais ajuda, que vai fazer ali. E aí, eu acredito que eu vou conseguir entregar o que está sendo esperado. Então, para mim, esse é o grande ponto da autoconfiança. E também, vamos lá, gente... Todo mundo tem aquele amigo que fala a verdade na cara. Hora ou outra, vira pro amigo e fala, e aí? Aonde que eu tô errando? O que você me dá de recomendação? A gente precisa ouvir umas verdades também, porque principalmente à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a escutar muita coisa que nos agrada apenas. Então, não se afaste das pessoas que falam o que você precisa escutar. Tenha essas pessoas por perto. Tanto fora da empresa, como dentro da empresa também. Quem você precisa escutar efetivamente. Todo mundo precisa de feedback. Todo mundo precisa de feedback. Não existe nenhuma ferramenta mais eficiente do que o feedback para desenvolvimento de people skill. Não existe. E eu costumo brincar. Você não aceita feedback, tá tudo bem. Só que o dia que você realmente decidir se desenvolver, você vai ter que comprar esse feedback através de terapia, coach, psicólogo. Você poderia receber de graça. Ali, quentinho, pega e se desenvolve. Não está querendo pegar agora? Depois vai ter que comprar. Depois então, aqui. E é muito que as pessoas me falam, puxa, Bas, eu quero ser um bom líder. O que eu tenho que fazer? Eu costumo usar uma analogia que eu sou de São José do Rio Preto, se vem algum amigo aqui e fala, Bas, eu tô perdido, me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Eu falo, ajudo. Qual que é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa? Aonde você está. Se você não me falar onde você está, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. O mesmo vale também sobre ser um líder, um profissional de sucesso, dali o autoconhecimento, aonde você está. Muito bom. O Bas, eu falei da outra vez que a gente ia gravar e não marcou que eu ia fazer um momento Dona Ângela, mas eu já assisti o seu 100º episódio e eu vi que o Ivan Moré fez já isso, então eu fiz um momento Dona Mariângela, que é a minha mãe. Ah, muito bom! Eu fiz algumas perguntinhas aqui para trazer para você mais de bate-bola. Qual foi a última coisa que você fez fora da sua zona de conforto? O que eu fiz?
pular corda. Eu acho que eu falei isso daí lá no episódio com o Ivan também, que o Fed, inclusive, me deu de presente. Deixa eu dar um passo para trás. O Fed faz personal de pular corda, eu como bom amigo fazia bullying nele. E aí... o feedback é importante. Eu fazia bullying nele. Amigo sincero. Eis que eu fiz aniversário e ele me deu aulas de presente com o personal. Eu falei, bom, agora eu tenho que fazer, né? Pô, chato, o cara pagou o personal. Não tá pago. E da primeira aula eu já me apaixonei, adorei pra fazer. Caramba. Só que vocês devem imaginar que alguém de 1,94 m que não sabe jogar futebol não é habilidade nata. Terremoto. Exatamente, de pular. Então isso pra mim foi bem desconfortável. Boa. Qual é a música ou livro que mais te influenciou e por quê? Cara, livros... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro do Dale Carnegie é um livro escrito, puxa, se eu não me engano, em 1918, 1920 alguma coisa, ou 31, alguma coisa assim, bem no início do século passado. E para mim é um livro que permanece muito atual. Quem nunca ouviu falar desse livro pode estar olhando o título, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que coisa mais barata, né? Não, gente, esse livro é muito potente. Ele mudou todas as gerações, né? E para mim... que eu era uma pessoa muito tímida, com zero habilidade de people skills, me ajudou muito a entender o lado humano de falar, puxa, olha só quantas coisas importantes. Então, aqui sem dúvida nenhum. E música, puxa, eu acho que eu não falei pra ninguém, mas uma banda que eu sempre adorei é Engenheiros do Havaí. Eu sei que eu sou julgado por muita gente na hora que eu trago essa informação, mas eu acho que eles têm letras muito poderosas e muito profundas, com muita referência na filosofia. Apesar de muita gente não gostar, eu particularmente adoro. Legal, legal. Qual foi a coisa mais inesperada? Aliás, posso passar um recado aqui? Claro. Gente, quem tá nos escutando, se conhece o Humberto Gessinger, fala pra ele que o Baza tem sonho de tomar um café com ele, me ajuda com essa conexão. Vai lá, Maia. Vamos ver o quão forte é a rede do IFL. Qual foi a coisa mais inesperada que você aprendeu com um colega de trabalho? Puxa, eu acho que as coisas mais inesperadas, elas sempre têm a ver com um ponto de vista que você não imaginava. Blindside. Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho que é aí que eu comecei a reconhecer o poder da diversidade. Isso não tem a ver com só simplesmente com gênero, orientação sexual, mas pessoas de origem diferente, com histórias diferentes, com vivências diferentes. Isso efetivamente traz um ganho gigantesco. Uma coisa que eu venho cada vez mais buscando ter convicção é ter a felicidade ao ver que eu estava errado. E normalmente isso é muito difícil, né? Porque você fala assim, puxa, não, se eu estou errado eu fico bravo e eu quero mostrar como eu estou certo. Não, vamos celebrar quando eu percebo que eu estou errado e eu pude aprender alguma coisa. Eu acho que isso é de uma beleza de evolução muito grande. Muito bom. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e que, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Simples assim. Você não vai acertar de primeira. Não vai acertar o bumbum da mosca lá na primeira tentativa. Vai dar errado e a maior parte das pessoas vai ficar pelo caminho não porque não é capaz de atingir, mas porque não tem a resiliência para continuar. Boa, e a última, prometo. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial no seu dia a dia? ChatGPT. Puxa, eu tô cada vez Nossa, mais fissurado no poder que existe de inteligência artificial. E aí o que eu comecei a usar alguns aplicativos que eu faço transcription de podcast de YouTube, pego o texto, jogo no ChatGPT, começo a compilar informação, faço upload de arquivo do Fórum Econômico Mundial de relatório de 300 páginas, pego o insight e escrevo assim. Puxa, eu tenho conversado muito, assim, acho que minha mulher vai começar a ficar com ciúmes ali do ChatGPT, o tanto que eu tenho conversado ali com aquele sistema. Que massa, uma mão na roda. Uma pergunta aqui que normalmente a gente faz no podcast é sobre liderança, no final das contas, né? Mas que líder você admira e por quê? Puxa, um cara que eu admiro e não é de agora, e é interessante porque ele é uma referência quando eu ainda estava na área de tecnologia, é o Fábio Barbosa. Esse cara, a hora que eu olho, a visão que ele tinha já por questões que hoje tem o nome de ESG, na época de um ABN, que você tinha ali o talão de cheque com papel reciclável,
e todo mundo olhava, mas como assim? Ou, por exemplo, não, para dar crédito precisa ver o quanto que essa indústria está relacionada a mim. Por isso, eu acho que esse é um cara à frente do tempo, de ter enxergado isso e ter bancado. E tem algumas pessoas que brincam, né? Ele acho que é um dos poucos banqueiros com coração, né? Que o pessoal fala, porque eu acho isso muito interessante do ambiente que ele vem e a forma como ele se posicionou. Antevisão, essa parte de antevisão dele, né? De conseguir estar à frente desse movimento, dessas ideias que hoje são mais... Acho que hoje ela já está numa fase que talvez ela até passou da importância e começou agora daquele greenwashing, né? De muitas vezes do ser extremo, as pessoas mais preocupadas com a propaganda do que efetivamente com o resultado, que aí também é um cuidado aqui. Acho que o pêndulo foi muito para o outro lado, a gente tem que puxar ele ali mais ao centro. Entendi. Baza, onde as pessoas elas podem te encontrar? Tem o seu podcast, o Lugar de Potência. Vamos lá, as pessoas me encontram no meu podcast, Lugar de Potência, como você colocou. Lá eu entrevisto CEOs, os executivos que eu entrevisto nessa minha jornada como headhunter, e eu acho uma história bacana e eu quero contar isso no podcast. Me encontram também no Instagram, @RickBasaglia, Rick RC de Ricardo, @RickBasaglia. Perfeito. No LinkedIn também, coluna no Estadão. Puxa, aonde me dá espaço para eu poder levar essas ideias? Estamos ali buscando ter o posicionamento. Mais recentemente pulando corda. Mais pulando corda, exatamente. Você vê um cara pulando corda de 1,94 m, provavelmente é um headhunter. Mais uma vez, Rick, obrigado. Obrigada. Todo mundo. Obrigada. Pela presença aqui, você por estar ouvindo a gente, e até a próxima. Obrigado, valeu, gente.